Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez no nosso estudo bíblico desta quinta-feira. Hoje nós estaremos encerrando todo o resumo que nós estamos fazendo, toda a introdução de livro por livro do Velho Testamento, que foi iniciado lá em Gênesis, e hoje nós completando então naquela divisão, lembrando, naquela divisão hebraica da Bíblia do Velho Testamento, que é dividido em 3 partes, onde nós estamos estudando os escritos. Hoje vamos falar um pouco sobre Lamentações, Crônicas, Esdras, Neemias e Daniel, encerrando então os escritos do Velho Testamento também, como literatura velho testamentária. Falando sobre Lamentações. Lamentações, ele leva esse nome porque ele contém 5 blocos ou 5 partes de lamentos por causa da destruição em Jerusalém, que foi lá em 586 a.C. O escritor, então, ele descreve isso em forma de lamento, vendo tudo o que ocorreu no meio do seu povo, no meio do povo de Deus, através de uma nação inimiga que veio trazer o juízo sobre a vida desse povo, e ele traz então esse lamento, o escritor ao escrever. 5 são então as lamentações contidas neste livro. Esse livro ele é lido ou cantado, porque esse livro também ele pode ser de forma em louvor na presença do nosso Deus, na sinagoga, e normalmente na sinagoga ele era lido ou cantado no dia, mais precisamente o dia de luto pela destruição de Jerusalém. Essa data então 586, que fica gravado na história do povo de Deus, do povo de Israel, e a sinagoga então vai lembrar ano após ano esse período, e nessa data então que houve toda essa tragédia na vida do povo. Esse livro então ele é relembrado para ser lido ou para ser cantado na sinagoga. Ele também é chamado para ser um consolo, um chamamento de consolo. Tudo que vai estar dentro do contexto desse livro é para trazer consolo também para o povo de Deus, relembrando tudo o que aconteceu, mas lembrando também do agir de Deus de forma fiel sobre a vida desse povo, que Deus nunca deixou esse povo distante da sua presença. Embora o juízo aconteceu, embora o castigo veio por esse povo ser pecador, transgredir a lei de Deus, viver fora do contexto da palavra de Deus, Deus agiu na vida desse povo, mas também esse livro traz consolo. Um exemplo, capítulo 3, verso 22 de Lamentações, a partir do verso 22, ele vai falar aqui, nós conhecemos um pouco sobre esse lado desse atributo dado a Deus também. Quando ele diz, começando no verso 21, ele chama toda a história sobre si, o escritor, e ele fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele diz, trazendo de consolo para o povo de Deus, por mais que ele passou e vivenciou todo o castigo sobre o seu povo, mas ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto este jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez lhe ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens.
pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz assim acontece quando o Senhor não o mande? Acaso não procede o Altíssimo tanto bem quanto mal? Mesmo olhando aí por toda essa questão do agir de Deus, né, nesse povo por transgredir a ordem do Senhor, ele apresenta as misericórdias do Senhor sobre a vida desse povo, o amor de Deus na vida desse povo, né, e fala que a sua porção está em Deus, mesmo com tudo aquilo que acontece. Logo, ele chama, né, ao povo que está passando por essa aflição para também descansar no Senhor, né, para ser consolado diante de um Deus que é fiel na vida do seu povo. Cada capítulo, então, como eu disse, tem uma lamentação. São 5 capítulos, 5 lamentações, são 5 blocos, né, nesse livro. Né. Começando cada divisão, como é o livro de Salmo 119. O livro do Salmo 119, ele traz todo o alfabeto hebraico, né, nas suas perícopes. Também aqui no livro de Lamentações, cada divisão começa também com a letra do alfabeto hebraico, né, nesse mesmo sentido, que era algo comum para o povo, porque qual era a cartilha para ensinar as crianças o alfabeto hebraico? Era próprias Escrituras Sagradas, ou seja, nas Escrituras Sagradas eles aprendiam também, né, a viver, né, a sua língua, a entender, né, a gramática e tudo mais. Né. A melhor cartilha para a vida, né, nós sabemos que é as Escrituras Sagradas. Né. Isso já vem lá desse tempo. O livro também não menciona o escritor. Né. Nós conhecemos muito como Lamentações de Jeremias. Né. Essa é uma vertente teológica que coloca Jeremias, né, como autor. Mas o livro, se nós entrarmos no livro de Lamentações, nós não vamos ter ali o escritor sendo mostrado de fato quem ele é. Jeremias, ele é indicado numa ala da teologia. Existe uma outra ala também que traz essa possibilidade de que foi escrito por alguém que ficou em Jerusalém, depois que Jeremias foi para o Egito. Né? Quando o profeta vai para o Egito, então alguém, né, permanece em Jerusalém, né, e nessa permanência em Jerusalém, então, ele vê todos os acontecimentos e ele escreve, né, essas lamentações. Né? Um exemplo que nós vamos ver aqui, capítulo 2, né, no livro, verso 9, que pode dar a entender de alguém. Ele diz assim: as suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Né? Então nós vamos ver o que alguém está falando que esse período, né, nem os profetas mais estão falando. Possivelmente então nós não temos Jeremias aqui nesse contexto, ele pode já ter ido então para o Egito, né, e ali ele permaneceu. Né? Capítulo 4, verso 17. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado para as vigias e para o povo que não pode livrar. Então é alguém que está presente ainda na vida desse povo, né, escrevendo, né, está passando por essa situação. O verso 20, o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjes deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Esses relatos dão uma possibilidade de que foi escrito por alguém que ficou em Jerusalém, e não necessariamente que são lamentações do próprio profeta Jeremias. Então nós não podemos afirmar categoricamente. A igreja usa essas lamentações então para o quê? Para trazer aquilo que aconteceu lá no Calvário com Jesus também. A igreja leva todo esse contexto para o Calvário. Nesse livro, então, os babilônicos haviam já destruído Jerusalém, os profetas viram a mão de Deus
diante do seu povo, os profetas falaram sobre isso, trouxeram sobre isso. Por quê? Por causa do pecado que estava no meio do seu povo, né? Tudo que acontece em Jerusalém, né, não é por outra causa a não ser o pecado no meio do seu povo, e Deus então vai estar agindo, né, através de outros povos para destruir Jerusalém. Os profetas viram, os profetas falaram, né, e o povo não deu ouvido à voz profética. Capítulo 1, verso 8. Jerusalém pecou gravemente. Olha o que diz Lamentações, ou o escritor de Lamentações. Ele tem essa ciência, ele sabe disso, né, que o pecado que faz com que tudo isso aconteça. Jerusalém pecou gravemente. Por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Né? Ou seja, ver a nudez aqui é de fato tirar aquilo que estava escondido, né? A capa que estava sobre Jerusalém. Né? Uma cidade que se dizia a cidade de Deus, a cidade que levava o nome de Deus, a cidade que tinha o templo de adoração a Deus, mas por baixo de toda essa capa havia pecado, havia algo contrário a Deus, pessoas que estavam transgredindo a lei de Deus. De repente, Deus faz o quê? Deus tira essa capa, desnuda toda a Jerusalém diante dele, quando ele traz o castigo também para a cidade por causa do seu pecado. E ela se torna então repugnante. Aqueles que a honravam ou que viviam nela porque se escondiam também debaixo dessa mesma capa, agora a desprezam, saem de perto, falam: não, no meio dela nós não podemos ficar. Justamente por quê? Porque viram a sua nudez, a nudez de Jerusalém e a nudez que estava sobre si também. Né? E agora geme e retira-se envergonhado. Essas são as lamentações que nós vamos ter aqui nesse livro. Essa destruição então é o quê? É lamentada por todo o livro, nos seus 5 capítulos, nas suas 5 lamentações. Segundo livro que nós temos aqui também para fechar esse quadro dos livros escritos é os livros de crônicas, tanto 1ª Crônicas quanto 2ª Crônicas. Nós estamos no fim do século VI, aonde estamos na restauração do exílio. Deus está agora falando ao seu povo pelos profetas. Quais são os profetas que Deus agora traz para falar ao seu povo? O profeta Ageu, o profeta Zacarias, o profeta Malaquias e Joel. Ageu e Zacarias, mais precisamente junto com Esdras e Neemias. Nós temos que olhar aqui que nós não estamos naquela divisão que nós seguimos na nossa Bíblia atual, que é a divisão egípcia. Aqui é a divisão hebraica, e na divisão hebraica nós conseguimos ver o andar do texto de uma forma mais presente. Então Esdras e Neemias estão junto com Ageu e Zacarias, esses profetas estão falando para o seu povo, e Esdras e Neemias está fazendo o quê? Está trazendo restauração em Jerusalém, né, no templo, no culto, nos muros que estão sendo erguidos, tudo nesse momento, né, o momento deles e dos profetas falando, junto com Malaquias e com Joel. Então os escritos trazem o quê? Uma parte grande dessa história do povo, né? Não é uma parte pequena, né? Pega todos esses livros, né? Incluindo lá Neemias e Esdras, né? Traz toda essa história, mas essa história então agora partindo da onde? Partindo de Adão. Não mais partindo dos reis, não começando com Saul, a história do primeiro rei, né? Mostrando essa nação, mas começa lá em Adão. Começa a história em Adão e vai então até Neemias, onde esses 4 profetas também estão inseridos nessa história. Por isso é conhecido também como história cronista. São crônicas que são contadas da história do povo desde Adão até agora, Neemias, quando na volta do cativeiro está sendo reconstruído Jerusalém. Por isso, crônicas, Esdras e Neemias caminham juntos, né, nessa história.
Aí a gente começa a entender melhor, né, os livros do Velho Testamento também, a partir desses escritos. Começando em Adão, primeiro, até Saul, 1 Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 9. Começa lá em Adão e vai até Saul. Depois vai dar atenção forte em Davi, mas não em Davi, precisamente Davi como rei, conquistando, né, os seus territórios, mas a sua ligação com o templo e com o culto a Deus, né, que vai estar nos capítulos 11 ao capítulo 29 de 1 Crônica. O interesse maior dessa literatura crônica é justamente mostrar a ligação de Davi com o templo, o seu desejo de construir, a sua preparação para construir, né, e com relação ao culto a Deus. Depois nós vamos ter lá em 2 Crônicas, né, porque depois de Davi nós vamos ter o seu filho reinando, que é Salomão, mas Salomão, após a sua morte, o reino se divide em dois, né, por questões ali dos pecados também na vida de Salomão. O reino é dividido em dois, Reino do Norte, né, e Reino do Sul. E o Reino do Norte é pouco mencionado em 2 Crônica, vai estar lá só em 2 Crônica, capítulo 13, versos 6 a 8. O que nós vamos ter mais consistência é no Reino do Sul. Por quê? Porque o Reino do Sul é Judá, e Judá tem Jerusalém. Então nós temos o que? A ligação do templo e do culto a Deus, né, mais precisamente nesse sentido, né? E o Reino do Norte não, porque o Reino do Norte depois nós vamos ter ali a entrada de povos outros no Reino do Norte, que vamos conhecer ali como os samaritanos também. Esse livro também inclui o que? A parte da história pós-exílica, né, ou depois do exílio, destacando o que? Voltando a dizer, o culto em Jerusalém. Por que o culto em Jerusalém? Por causa daquilo que está acontecendo no norte. No norte nós vamos ter os samaritanos, uma comunidade de Samaria, que é uma comunidade miscigenada de estrangeiros com alguns judeus que vão estar se juntando e se formando em um só povo. E esses samaritanos vão ter o quê? Uma forma de culto a Deus, não como Jerusalém, mas no seu lugar, cultuando a Deus em outro ambiente. Aí nós vamos entender até a história lá de Jesus conversando com a samaritana, né? Os chamados aqui então, vamos por assim dizer, os não peós, que são os judeus não puros, né? Então nós vamos ter tudo essa questão, né? O destaque vai ser mais Jerusalém e o seu culto, né, em oposição então a Samaria e o reino do norte, que seria o reino de Israel. O Novo Testamento pouco fala também desses livros, tanto que Esdras e Neemias, as pessoas de Esdras e Neemias não aparecem no Novo Testamento. Nós não vamos ver nada sobre eles no Novo Testamento. Mas esses livros devem ser estudados como uma só história. Por quê? Sem esses livros nós não vamos ver o caminhar da história e dos propósitos de Deus em todas as coisas, para nós também entendermos, né, a presença de Jesus Cristo sobre a face da terra depois do exílio também. Crônicas traz o que? Um conjunto de livros que traz a história então também, desde Adão até Saul. Também a história de Davi, Salomão e dos dois reinos de Israel. Isso seria então um apanhado geral do livro de Crônicas, né? A história começa em Adão, vem até Saul, depois a história vem de Davi, passa por Salomão e a divisão dos reinos. Tudo isso nós vamos encontrar no livro de Crônicas. O escritor então está preocupado mais com o quê? Não com os acontecimentos de conquistas como era nos outros livros proféticos, nas outras histórias que traziam mais a lembrança, Moisés e Josué, no sentido de conquistas. Mas o escritor está mais preocupado com o templo, a questão aqui é templo, o sacerdócio, né, e o culto. O templo e o culto nós vamos ter mais precisamente ali nos profetas Ageu e Zacarias, né? O sacerdócio nós vamos ter muito presente em Malaquias, e aí a gente vai entendendo aqueles livros nesse contexto.
A história termina em Crônicas com o decreto de Ciro, lá no ano 538 a.C., autorizando a reconstruir o templo. Quando nós vamos ter aqui então a história de Esdras e Neemias acontecendo. E o retorno dos judeus, ou parte dos judeus, para Judá. Então, termina esse livro, nós já temos que ter em mente do término de Crônicas, começando ali então, dando prosseguimento a Esdras e Neemias, junto com os profetas, os 4 profetas, que nós vamos ter mais precisamente de início, Ageu e Zacarias, e depois nós vamos ter Malaquias e Joel. Assim nós vamos conseguir de forma cronológica entender a história desse povo nesse período. Falando sobre Esdras, quem era? Esdras era um sacerdote e escriba. Está lá no capítulo 7, verso 6, capítulo 7, verso 11 e verso 12. Ele se apresenta dessa forma. Vamos dar uma olhada no texto para nós podermos entendê-lo. Capítulo 7, verso 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Ele, Esdras, então mostrando quem era Esdras. Esdras era um escriba. Verso 11 e 12. Esta é a cópia da carta do rei Artaxerxes, deu ao sacerdote Esdras. Esdras era também sacerdote, nesse sentido. O escriba das palavras, dos mandamentos, os estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Então, o livro destaca ele como sacerdote e como escriba. Na volta do retorno de uma parte dos judeus, então, através de Artaxerxes, o rei, que manda o quê? Eles retornarem para Jerusalém, para ali começar então a reconstrução. A reconstrução no templo que nós vamos ter, a reconstrução do altar que nós vamos ter e a reconstrução dos muros que vai acontecer através de Neemias. A tarefa de Esdras era avaliar a situação religiosa. Por que a situação religiosa ali? Porque é algo de interesse também do rei. Nós vamos entender isso. Ele percebe um perigo na vida do povo. Qual é o perigo na vida do povo? Mistura com outros povos, em especial com casamentos mistos. Aquilo que no norte estava acontecendo. E ele vê isso também presente no sul. E ele veio para fazer o quê? Para fazer uma avaliação e trazer o povo novamente de volta para Deus. Aquilo que era mistura entre povo de Deus e o povo do mundo não poderia mais estar presente no meio do povo de Deus. E ele veio para desmanchar esses laços que estava acontecendo, especialmente os casamentos mistos, que nós vamos ver no livro, falando para esses casamentos serem desfeitos, e eles vão ser desfeitos mesmo, porque Deus não queria esses laços de pessoas que não eram do seu povo, ou pessoas que eram do mundo dentro do seu povo. Algo muito peculiar também para nós entendermos em nossos dias, quando nós queremos restauração, renovo e presença de Deus em nosso meio. A sua tarefa religiosa estava nisso, porque isso interferia na vida espiritual do povo de Deus. A divisão do livro, capítulo 1 e capítulo 2, então Ciro aprova o retorno de uma parcela do povo, então essa parcela volta para Jerusalém. Capítulo 3 ao capítulo 6, nós vamos ter então aqui a reconstrução do altar, que estava destruído, e o templo. E junto com isso também Esdras traz o que? Novamente a celebração da Páscoa, que não acontecia mais na vida do povo de Deus, havia sido até mesmo esquecida. E capítulo 7 ao capítulo 10, Esdras está em Jerusalém, e ali ele permanece, ano que nós temos, ano 450 a.C.
Ciro contribui para a reconstrução do templo, ele quer que o templo seja reconstruído. Por quê? Aqui vamos entender. O restabelecimento do culto e o restabelecimento da lei mosaica na vida do povo é vista por Ciro, né, como uma forma de trazer paz, uma forma de pacificação naquela região. Então ele faz isso acontecer porque ele quer que aquele povo fique em paz, né, e que aquele povo não venha o quê? Causar nenhum problema para o império. Então ele faz isso, ele contribui para isso, para que haja uma paz, né, sobre aquele povo. Os judeus são vistos agora, né, neste contexto, não mais como uma nação. Os judeus são vistos como uma comunidade religiosa, né? O alvo do império para esse povo é entender esse povo apenas como uma comunidade religiosa e não como uma nação, né, como era antigamente. Livro de Neemias. Neemias quem era? Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. E ele tem então também uma permissão para ir a Jerusalém depois que ele ouve notícias de Jerusalém. As notícias são tristes, né, do que está acontecendo. Jerusalém ainda está em ruína, os seus muros estão quebrados, né, e as pessoas ali não querem que se levante o muro, não querem que aconteça. Algumas pessoas, né, onde inclui ali Sabalate e outros seus amigos ou cupinchas naquele momento, que não queria ver a obra de Deus crescer e ser restaurada, né? Ele ouve tudo isso, né? E quando ele ouve isso, ele se entristece, né? E quando ele vai servir o rei, né, o rei o vê triste, né? E pergunta por que ele está triste. Daí ele começa a relatar tudo o que está acontecendo diante do povo de Deus, e o rei então dá permissão para ele ir a Jerusalém, né? E ele é nomeado então o quê? Ele é nomeado governador sobre Judá. Ele vai lá como governador agora, para uma obra não como de Esdras. A obra de Esdras era uma obra espiritual. Ele vai agora como uma obra mais política no meio desse povo também, né? Neemias se preocupa então com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse é seu alvo inicial. Ele recebe oposição do seu próprio povo para fazer essa obra. Quando a obra começa a crescer, as críticas começaram a acontecer, né? Pessoas querendo boicotar a obra, porque não eram eles que estavam à frente, e sim o próprio Neemias com pessoas que havia ele escolhido para esse momento, e por ciúme e por não querer entender a vontade de Deus para a vida do seu povo naquele momento, alguns se levantaram contra, né, o projeto de Deus, não um projeto meramente humano. Havia sim um desejo na vida de Neemias, sim, mas aquele desejo na vida de Neemias não foi por ele, foi colocado por Deus na vida dele. Ele foi convocado para esse momento, então, na presença de Deus. Então se levantou pessoas contrárias, né, para não fazer a obra também nesse momento, né? E se nós seguirmos ali um pouco da história dos profetas Ageu e Zacarias vão denunciar justamente isso na vida do povo, né? Essa falta de vontade do povo de querer o quê? Ver a obra de Deus crescendo, se preocupando apenas com as suas casas, com as suas vidas, né? E diante da obra de Deus sendo opositores, né? Sendo aqueles que vão estar torcendo contra. A torcida do contra sempre houve, meus queridos. Isso daí é comum, porque onde o pecado está presente na vida de algumas pessoas, esse pecado vai se manifestar contra Deus e contra a obra de Deus, né? Mas nós temos que permanecer firmes até o final, porque essa é o querer de Deus na nossa vida, quando nós entendemos que o projeto de Deus precisa ser ocorrido. Foi o que aconteceu na vida de Neemias. Esses dois livros, Esdras e Neemias, Ageu e Zacarias, é tão pertinente para as nossas vidas, nos nossos dias, para nós fazermos uma reflexão da vida religiosa, no contexto do reino de Deus, e também do querer, vamos falar, por assim dizer, político-teocêntrico de Deus também na vida desse povo, né? Algo pertinente também para o nosso momento. Mas Neemias preocupou-se com isso,
Mas a preocupação dele também estava com a vida social da cidade também, porque haviam pobres e esses pobres também estavam sendo deixados de lado, e ele também toma a ação, né, diante dessa situação social também na vida do povo, porque ele veio para ser governante também desse povo. A maior parte do livro vai trazer as memórias de Neemias, né, daquilo que ele vivenciou ali, como ele foi governador sobre aquele povo, e não foi por um período pequeno, foi um período longo. Se nós olharmos para a história ali, o período é por demais longo que ele esteve à frente desse povo para poder fazer acontecer o que Deus assim o queria. E a sua história então é longa, a memória da sua história é também longa nesse livro. Sua história é uma continuação de Esdras, né? Neemias não está fora do contexto de Esdras. A forma de visão sim é diferente. Esdras é uma visão mais espiritual do povo, e ele é uma visão mais política do povo, de governo do povo. Mas mesmo esse governo olhando para o quê? Para a vida espiritual do povo. Capítulo 8 e 9 são de interesses especial nesse livro, que precisamos ali gastar tempo e estar olhando à luz de todo esse contexto. Último livro, que para a divisão egípcia era livro profético, ou Daniel conhecido como um livro dos profetas menores. Na literatura, na divisão hebraica, né, Daniel não é um livro profético, por mais que tenha profecia nele, mas é um livro dos escritos, da divisão dos escritos. Por isso ele está aqui finalizando os livros escritos. O seu conteúdo traz experiências e visões de Daniel, né, que nós conhecemos como as suas visões apocalípticas, né, que nós precisamos também entender no seu livro. Ele era um exilado que foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia junto com os seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias. Né, lá em Babilônia os nomes dos 4 são trocados, né, nós conhecemos essa história. Mas a divisão do livro vai estar no capítulo 1 a 6, a história de Daniel e esses seus 3 amigos na corte, tanto de Nabucodonosor como de Beltesazar, e na corte do rei Dario. Então eles vão passar o quê? Por esses 3 reis, né? E eles vão estar o quê? Ali também participando na vida desses 3 reis, né? Também como sábios na presença de Deus. Capítulo 7 ao capítulo 12 nós vamos ter as 4 visões da onde ele vê o curso da história, né? Que são as suas visões apocalípticas. E no capítulo 7 ele vai presenciar o aparecimento do Filho do Homem também. Ele vai ter a visão sobre o Filho do Homem, mais precisamente sobre Jesus Cristo. As visões de Daniel são uma literatura apocalíptica que era uma literatura conhecida no meio do povo de Israel, né? No meio do povo de Deus do Velho Testamento, né? Então não é uma visão difícil deles compreenderem. Para nós sim, para eles era fácil de compreender. As profecias que existem nesse livro, elas já são mais para chamar a obediência à lei e para mostrar o castigo para aqueles que não se arrependem, né? Mais nesse sentido de um chamamento, né? Para que esse povo possa obedecer à lei de Deus, porque senão o castigo de Deus vai estar sobre suas vidas por não terem uma vida de arrependimento. Como eu disse, a literatura apocalíptica destaca a vitória do reino de Deus que está próximo. As suas visões é para mostrar isso. O reino de Deus se aproxima, o reino de Deus está próximo, né? E nessa literatura apocalíptica, então, nós vemos a vitória do reino de Deus. Por isso que a sua linguagem apocalíptica é também de natureza o quê? Secreta, né? Incompreensível para uns e não incompreensível para os outros, como foi o Apocalipse na vida de João lá em Patmos, né? Quando ele escreve as cartas e envia às 7 igrejas da Ásia,
né? O Roma olhava para tudo aquilo e não entendia, porque para Roma era secreto, mas os que pegavam as cartas, por terem esse conhecimento da literatura apocalíptica, né, a forma de ser, entendiam tudo que estava no seu contexto, tudo que estava no seu conteúdo. Essa linguagem apocalíptica, né, vai chegar na vida do povo? Vai, mas em primeiro lugar ela vai estar sendo conhecida para quem está trazendo, ou para quem está escrevendo nesse momento. Né? Um exemplo que nós temos aqui, o capítulo 2, o verso de número 30, que nos diz assim: e a mim, Daniel falando, me foi revelado esse mistério. Ele sabia o que ele estava escrevendo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que de todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da sua mente. Então aquelas imagens apocalípticas que estava diante das pessoas e elas não conheciam, né, quando Daniel as via e quando Daniel presenciava elas, Deus o dava a conhecer o mistério. Né? Como foi aquele mistério, né, que nós temos aqui, daquelas palavras sendo escritas na parede e que ele traz a sua interpretação. Como foi o mistério do sonho do rei e ele traz a interpretação. Né? Como foi todas as questões relativas, né, a uma visão, a uma figura apocalíptica, tanto nos reis, quanto depois quando ele escreve para o seu povo. Né? A ele é dado a conhecer, ele vai conhecer, né? Em algum momento Deus vai deixar ele revelar isso, em outros momentos ela vai continuar sendo secreta, né? Naquele momento. Para os demais que leem, ela continua sendo um livro secreto. Né? O capítulo 12, então, nós vamos ter aqui o verso de número 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Está sendo selado em algumas questões, algumas visões vão estar sendo seladas porque elas vão ser reveladas posteriormente, né, até o tempo do fim dessas revelações, né, que está sendo dada a ele. Né. Logo, Deus vai dar a interpretação, o ser humano vai entender isso, mas não naquele momento. Então é secreta por um período, né, e vendo ser revelado depois. Essa é a forma apocalíptica que nós vamos ter no Velho Testamento, e depois lá no último livro das Escrituras Sagradas, o Apocalipse de Jesus Cristo, nós vamos ter também essa mesma forma que era comum à vida do povo. Então, após o exílio, os judeus começam a se preocupar com o juízo divino sobre seus inimigos. E por isso essa visão apocalíptica, essa literatura vai acontecer nesse livro. O estabelecimento do reino de Deus em Jerusalém, né, são coisas que se preocupam porque o povo está preocupado com isso após o exílio, mas eles não veem isso acontecer. Né, e eles começam a se preocupar. Eles queriam que isso acontecesse seguido daquele momento. Por isso eles ficam decepcionados porque o reino ainda não chegou após o exílio. Os persas continuam a reinar e vão reinar por mais 2 séculos. Depois se levantam outros opressores e continuam, né, a reinar. E depois nós vamos ter no período de Jesus Cristo ainda Roma reinando sobre esse povo. Então o reino não chegou. Por isso, entendendo aí também, né, Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, ele fala sobre o reino que viria, né, aquele povo que estava esperando esse reino ainda. Né? Mas havia então o que? Uma esperança, e a esperança deu lugar a essa expectativa apocalíptica do reino, né? Que se reflete então na fé viva e nas decepções do povo nos séculos segundo antes de Cristo até o século I depois de Cristo. Né? É isso que nós vamos ter. Né? Os judeus então apreciavam essa literatura apocalíptica que nós vamos encontrar no livro de Daniel. Nela Daniel é visto como o quê? Como sábio e como justo. Ezequiel vai colocar Daniel como sábio e como justo também. No Novo Testamento ele é mencionado por Jesus lá em Mateus capítulo 24, verso 15, que está também. Tanto Ezequiel quanto Mateus está num contexto apocalíptico de leitura. Então eles vão ser lembrados.
E o capítulo 7 do livro é de importância especial para a história, que nós precisamos entender também e ler ele com mais calma. Há duas vertentes na visão desse livro. Só para encerrar, uns entendem que as suas visões são acontecimentos que viriam ainda no Novo Testamento, ou seja, não é para o Velho Testamento as suas visões, mas vem para o Novo Testamento ainda. Outros que a sua visão era apenas velho testamentário, ou seja, um apocalipse do Velho Testamento, ou velho testamentário. A Reforma Protestante ela chega um pouco mais perto dessa segunda visão, por isso ela não dá tanta importância a essa questão no Novo Testamento. Com isso, meus queridos, nós encerramos todo o resumo do Antigo Testamento. Espero que tenham compreendido um pouco sobre cada detalhe desse livro, que possam rever de novo. Os vídeos vão estar lá no nosso site, para ser revisto um por um, mais uma vez. Semana que vem nós vamos dar início ao Novo Testamento também dessa mesma forma, pegando os resumos de parte por parte para nós entendermos o Novo Testamento. O Velho Testamento tivemos como base a literatura hebraica na sua divisão da Bíblia hebraica. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Um forte abraço desse irmão em Cristo e que nós possamos retornar então na próxima semana já com o Novo Testamento sendo o nosso alvo. Amanhã nossa devocional, sábado a escola bíblica e domingo o nosso momento de culto a Deus, todos às 19 horas. Que Deus assim abençoe a sua vida, seu lar, e continuemos firmes na presença do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre nós, para que passemos esse momento de tribulação que estamos vivendo ainda, e que a vontade de Deus também venha se cumprir na vida da sua igreja, nós como povo de Deus, que aguardam também Jesus Cristo como Senhor, supremo sobre nós. Deus assim nos abençoe.